No primeiro bloco do Cultura e Meio Ambiente de hoje, você acompanhou o quanto o lixo é prejudicial à saúde das tartarugas. Materiais dos mais variados que chegam a encher pacotes são retirados dos animais. Agora nossa conversa com o biólogo e coordenador técnico do Projeto Tamar continua. As tartarugas que estão aqui nesses recintos, são 4 animais aqui, elas têm uma doença chamada fibropapilomatose. Não sei se tem um dos animais ali que pode exemplificar melhor essa doença. Essa aqui ali no pescoço tem alguns, dá para ver alguns tumores. São tumores de pele que nascem na tartaruga. Ali tem uns tumores no pescoço, tem um inclusive na pálpebra ali, né, na pálpebra esquerda ela tem um tumor. E esses tumores, tem pesquisadores no mundo inteiro tentando entender qual é a causa deles. A grande suspeita é que seja um herpes vírus, um tipo de virose que esteja causando essa doença. O que é curioso é que esse herpes vírus já existe há muito tempo e a doença não é muito antiga. A doença começou a ser registrada no mundo a partir da década de 30 e de lá para cá veio aumentando o número de casos. Aqui em Ubatuba, para essa espécie de tartaruga, que é a tartaruga verde, que é a mais que sofre mais com esse tipo de doença, a gente tem em torno de 10 a 12% das tartarugas têm esses tumores. E no Brasil todo, em torno de 15% das tartarugas verdes têm esses tumores. Nas áreas em que as tartarugas desovam, os animais adultos não têm esses tumores. Então, se a gente imaginar que os animais jovens têm os tumores e os adultos não têm, ou esses tumores desaparecem sozinhos, o que é pouco provável, né? Ou provavelmente todos os animais que têm tumores vão acabar morrendo. O que é terrível, já pensar que 12, 15% das tartarugas podem vir a morrer só pela presença desses tumores. O tumor em si não é maligno, mas ele acaba levando à morte. A tartaruga tem dificuldade de enxergar, de se alimentar, de locomover e acaba enfraquecendo e acaba morrendo com esses tumores. Como eu falei, o vírus é muito antigo, mas a doença não é muito antiga. Então pode ser que existam outros fatores associados que têm sido pesquisados aqui no Brasil por várias universidades, que pode existir uma interação com algum tipo de poluente, por exemplo, metais pesados, organoclorados, tem várias linhas de pesquisa buscando relacionar a presença dos tumores com poluentes. Pode ser que os poluentes possam estar levando a tartaruga a debilitar o sistema imune e aí o vírus manifestar na forma dos tumores. Hoje a gente não tem uma solução definitiva para o problema. O veterinário ele faz procedimento cirúrgico para a remoção dos tumores, o que melhora a expectativa de vida da tartaruga, mas não garante a solução do problema. Então esse é um problema que vai demorar mais para a gente conseguir chegar numa solução, vai levar mais vários anos de pesquisa para entender melhor essa situação. E aqui é um exemplo explícito que você vai poder mostrar para a gente referente à questão do lixo, da tartaruga ingerir o lixo. Exatamente. Essa é a forma que a tartaruga é encontrada quando ela ingeriu o lixo e está sofrendo desse mal, né, ter ingerido. O lixo no trato digestivo acaba gerando gases. Ela tem um problema de digestão, acaba gerando gases e ela fica flutuando. Com essa flutuação, ela tem dificuldade de nadar, dificuldade de mergulhar, dificuldade de se alimentar e gradualmente vai ficando cada vez mais fraca até chegar ao óbito se não for feito alguma coisa, né? Essa aqui ainda não está tão grave quanto aquela outra que a gente viu lá fora d'água, mas na verdade se ela não tivesse sido trazida para cá, ela ia acabar ficando daquela forma, cada vez mais magra até chegar à morte. E para permanecer dentro da água numa situação como essa é muito mais difícil. Que a gente procura, quando o animal vem para o tratamento, a gente tem que ter esse bom senso de perceber se a tartaruga está com condições de respirar sozinha ou não. Quando ela está muito fraca, a gente prefere deixar fora da água para evitar o risco de afogamento. Mas no caso aqui, essa aqui ainda consegue respirar sozinha, então ela pode ficar nesse tanque, que é mais confortável para ela. A proposta do Tamar aqui foi buscar os pescadores e sensibilizar da importância de soltar vivas as tartarugas que são capturadas acidentalmente na pesca. Nesses 23 anos de trabalho aqui em Ubatuba, a gente já teve a oportunidade de devolver ao mar mais de 10 mil tartarugas que foram capturadas pelos pescadores e foram devolvidas ao mar com a parceria deles. Quando o pescador chama o Tamar, quando ele captura uma tartaruga, ele avisa
a equipe de biólogos vai até a praia, identifica a espécie, mede, pesa a tartaruga. Se ela estiver saudável, a gente coloca uma marquinha numerada, uma identificação nesse animal e devolve ao mar. Quando o animal está doente, ferido, machucado, traz o animal para reabilitação. No caso, infelizmente, dos animais mortos que são encontrados, seja nas redes ou seja encontrados mortos na praia, os animais são trazidos para cá para necrópsia pelo veterinário, para identificação de causa da morte. Então, em resumo, essas são as atividades que a gente realiza aqui em Ubatuba, né, nessa atividade de pesquisa e conservação. Associado a isso, a gente tem todo um trabalho de sensibilização do público em geral, tanto dos pescadores, né, que antes usavam a tartaruga como um recurso alimentar e hoje a gente tem mostrado a importância de não consumir esses animais nesse momento, quanto a comunidade em geral, que muitas vezes nem participa tanto do dia a dia da tartaruga, mas que também pode colaborar, evitando jogar lixo no lugar inapropriado, fazendo uma denúncia de situações irregulares que ele observa, de uma obra numa região que pode estar impactando uma área de alimentação, de desova de tartaruga. Então a comunidade sempre pode ser um parceiro. Ou mesmo informando ao Tamar, no caso de encontrar uma tartaruga doente, machucada, encontrar uma tartaruga morta, que tem uma marca numerada, que a gente possa saber um pouquinho da história de vida do animal. Então a comunidade como um todo pode participar. E esse tipo de participação a gente tem buscado sensibilizar as pessoas, principalmente através da visitação aqui do Centro de Visitantes do Tamar, aqui em Ubatuba. A gente aos poucos foi construindo essa área aqui, que é uma área bastante interessante no que diz respeito ao atrativo, né? Tem vários tanques com várias tartarugas, algumas jovenzinhas, outras no tamanho praticamente adulto, né? Nós temos algumas tartarugas aqui já na faixa dos seus 130 quilos de peso, que ainda vão crescer. Algumas vão ficar com 150, 180, 200 quilos de peso, ainda tem muito a crescer. E as pessoas normalmente não têm oportunidade de ver um animal desse no mar. Então aqui eles têm essa oportunidade de ver esse animal de perto e é uma oportunidade durante um passeio, durante uma atividade de lazer, de a gente conversar sobre o problema. A gente está aprendendo sobre a tartaruga, ensinando, e o visitante está aprendendo sobre a tartaruga e a gente está trocando a informação. O que leva as tartarugas a morrerem, o que pode ser feito para evitar que isso aconteça. Então eu convido aí as pessoas todas a virem conhecer o Tamar e aprender um pouquinho sobre tartaruga. Para a gente vai ser uma conversa muito enriquecedora sempre, é sempre uma troca, né? Não é só a gente que fala, a gente gosta de ouvir também as sugestões. Então a gente convida as pessoas a virem conhecer aqui o Tamar e aprender um pouquinho mais sobre as tartarugas. Experiência pessoal, foi uma opção de vida ter vindo aqui trabalhar no Tamar. Eu sou nascido em São Paulo, criado em São Paulo e optei por vir trabalhar no Tamar por acreditar na proposta de conservação. O Tamar ele tem um diferencial em relação a outros programas de conservação, que ele trabalha com pesquisa científica aplicada na conservação, trabalha com educação ambiental e trabalha com a inclusão social, que é trazer as comunidades como parceiras nesse programa de conservação, seja criando alternativas de sustento, seja envolvendo na pesquisa de novas modalidades de pesca, novas formas de pescaria para minimizar o impacto. Então essa interação com a comunidade é um diferencial do Tamar, que inclusive ele diferencia e chama a atenção do Tamar, é uma referência o Tamar em outros países até. A gente muitas vezes recebe pesquisadores de outros países que vêm aqui para entender, puxa, como é que o Tamar tem essa proximidade com as pessoas, e eu acho que é essa abertura que a gente tem de poder conversar com as pessoas que talvez facilite um pouco esse contato, as pessoas possam colaborar um pouco mais. Então é gratificante trabalhar num projeto que tem dado certo. O Tamar, nesses 33 anos de trabalho, ele, há alguns poucos anos atrás, publicou 3 artigos mostrando que a tartaruga cabeçuda, a tartaruga olive e a tartaruga de pente começam a dar sinais de recuperação das populações. São pequenos aumentos no número de fêmeas nas áreas de desova, que mostra que pode estar tendo uma tendência de crescimento das populações, isso é muito positivo. Mas, por outro lado, as tartarugas são animais que vivem 100 anos. Então, um pequeno aumento agora é muito cedo para a gente se acomodar, para a gente achar que já está resolvido o problema. As tartarugas foram mortas, consumidas acidentalmente durante 200, 300 anos aqui no país e a gente tem 33 anos de proteção. Então está muito longe ainda de a gente ficar tranquilo, tem muito a ser feito. Tartarugas continuam morrendo, infelizmente, na pesca, morre atropelado de embarcação, morre por causa da poluição, morre por causa do lixo, né? Morre porque as áreas que elas usam para desova são alteradas, são modificadas, porque tem iluminação na praia de desova e afeta os filhotes. Então a quantidade de problemas é enorme
continuam impactando as tartarugas. Então há muito a ser feito ainda. Então o caminho é longo, a gente já está conhecendo qual é esse caminho, já sabe por onde tem que ir, mas ainda tem muita coisa a ser feita. Então acho que quanto mais essas pessoas souberem disso, souberem que podem colaborar com o Tamar, mais a gente vai ter aí o apoio da sociedade para conseguir frutos no futuro.